infiltration of the political system. Although brief, his period in power was marked by political and administrative reforms that sought to modernize the Brazilian state and move it away from hierarchical models. However, Teodoro's government faced significant challenges such as political instability, decentralization of power, conflicts with Congress, and an economic crisis. These problems culminated in his resignation in 1891. Despite the difficulties, the reforms implemented during his mandate established the foundations for the development of the Republic in Brazil, profoundly influenced the country's political future and outlined the path for the next phases of the Republican regime. Keywords: First Republic, Teodoro da Fonseca, Transition, Political Stability. Quem que vai explicar? Começou em 15 de novembro de 1889, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que, apesar de sua hesitação inicial, comandou o golpe que encerrou a monarquia. O governo de Deodoro representou a transição para o regime republicano, trazendo mudanças como a separação entre igreja e Estado, a implementação do federalismo e a modernização do sistema político. Embora breve, seu período no poder foi marcado por reformas políticas e administrativas que buscavam modernizar o Estado brasileiro e afastá-lo dos modelos monárquicos. No entanto, o governo de Deodoro enfrentou desafios significativos, como a instabilidade política, a centralização do poder, conflitos com o Congresso e uma crise econômica. Esses problemas culminaram em sua renúncia em 1891. Apesar das dificuldades, as reformas implementadas durante seu mandato estabeleceram as bases para o desenvolvimento da República no Brasil, influenciando profundamente o futuro político do país e delineando o caminho para as próximas fases do seu regime republicano. E agora você vai A explicar? Primeira República do Brasil começou em 15 de novembro de 1889, liderada pelo Deodoro da Fonseca, e ele comandou um golpe que acabou encerrando a monarquia. Ele representou a transição para o regime republicano, trazendo mudanças como a separação entre a Igreja e o Estado, a implementação do federalismo e a modernização do sistema político. O seu período foi marcado por reformas políticas e administrativas que buscavam modernizar o Estado brasileiro e afastar dos modelos monárquicos que existiam antes dele virar presidente. Acho que é isso. On November 24, the Unitary Republic was adopted. In accordance with the constitutional force, although Deodoro's government was professional, he promised separation of church and the state federalism, and the universal right to vote for men. He also faced the economic lady and financial crisis known as the anti-amendment. Deodoro was re-elected in a direct election, which Floriano Peixoto was vice-president. However, his authoritarian decision to close Congress on November 3, 1891 led to a conflict with parliamentarism and ultimately leading to Teodoro. Indignation on November 23, 1891, with Peixoto succeeded him as president. During his presidency, Floriano nicknamed the Iron Marshal, due to his strict approach faced numerous revolts. He was responsible for freezing the revolt of Tenay, which began on November 3, and the Federalist Revolt, which lasted from February to August. Tenay revolt because he had been excluded from politics and resisted Floriano's centralization of power. Despite his population among the lower class, from whom he was able to reduce states, Floriano could not fully eliminate the unrest. Even after the presidential death,
during the term of Prudente de Moraes. Com a proclamação da República em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil. Durante o seu mandato, ele fez a presidência e ele fica bem pouco tempo no poder, com essa baixa popularidade. Então, depois que ele sai, seu vice Floriano Peixoto assume, e ele, devido ao seu jeito rígido de governar o país, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Floriano Peixoto, durante o seu mandato, enfrentou duas principais revoltas: a revolta armada e a revolta federalista. A revolta armada aconteceu devido à Marinha estar se sentindo excluída da política. E eles, como teriam mais voz, acabaram ameaçando atacar a cidade do Rio de Janeiro. A revolta federalista aconteceu no Rio Grande do Sul, quando os federalistas acabaram ameaçando atacar a cidade do Rio de Janeiro. A revolta federalista aconteceu no Rio Grande do Sul, quando os federalistas do Rio Grande do Sul estavam insatisfeitos com o governo, tanto estadual quanto federal, que era o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto não conseguiu acabar com nenhuma dessas revoltas durante o seu mandato, passando para o Prudente de Moraes, que foi o seu sucessor. Só que o Prudente de Moraes ele não foi indicado pelo Floriano Peixoto, porque como ele era Floriano Peixoto estava muito pouco popular ao final do seu mandato, ele não conseguiu indicar ninguém para ser o seu sucessor. É isso. Ok. This period was marked by economic and political crises that created a need for a new regime better suited to the interests of the European Union. This study aims to clarify how the instability and political changes of the older republic influenced the evolution of the Republican regime in Brazil, and the implications of this transformation for contemporary politics. The research employed a literary and bibliographic approach, analyzing various studies and publications about the older republic period, including the governance of Marechal Deodoro da Fonseca, William Peixoto, and Prudente de Moraes, and significant events such as the Federalist Revolution and the War. Brasil para uma república, que enfrentou assim crises econômicas e até mesmo políticas que exigiam um novo regime. O estudo vai investigar como a estabilidade política está relacionada com o desenvolvimento do regime republicano e as suas implicações com relação à política atual, analisando assim o governo de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e até mesmo Prudente de Moraes, além de eventos como a Guerra de Canudos e a Revolução Federalista. Cabe acrescentar também que o estudo revela que esses conflitos ainda apresenta alguns desafios, como a repressão e o autoritarismo, sendo assim que ainda ecoam também na política contemporânea, sendo assim uma pauta para uma reflexão crítica sobre o passado. Ok. Dos governos anteriores, que eram Floriano Peixoto, o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, quais características que eles tiveram de modo que impactasse no governo de Prudente de Moraes? Foi, acho que a política da conciliação, não sei como falar, do ensinamento, falei errado.
Desde o Deodoro da Fonseca, que teve o seu governo de instabilidade, acabou passando para o Floriano Peixoto, que era um governo obviamente autoritário, e ainda continuou no governo de Prudente de Moraes, onde ele foi o primeiro presidente civil do Brasil, e ele tentou meio que ajudar a melhorar todo esse problema. E quais são as características do governo de Prudente de Moraes? Como civil, o que ele fez em prol da população? Bom, ele tentou melhorar a crise econômica e também com relação reestabilizar a república. Por isso que ele tentou ajudar. E quais movimentos que ocorreram em oposição ao seu governo? A Guerra de Canudos? O que foi a Guerra de Canudos? E como que isso vai em desencontro com o governo dele? Ela foi uma guerra na Bahia, na região Nordeste, e as pessoas que estavam na Bahia, elas começaram a ir para a comunidade de Canudos, que era uma comunidade que ela vivia praticamente à parte do resto da população. Eles não deviam satisfações para o governo, não pagavam impostos. E aí surge o Antônio Conselheiro, que era um beato, que ele influenciava as pessoas para elas irem para lá, porque ele era a favor da monarquia, e aí ele influenciava as pessoas a irem para lá para elas também viverem à parte. Article focuses on exposing the internal crises generated by social, economic, and health reforms during the term of Rodrigues office. These reforms included the urban redevelopment of the capital, the expansion of the port, and a rigorous campaign to combat diseases such as yellow fever, bubonic plague, and smallpox. These actions have brought significant improvements in public health and quality of life. They have also generated controversy due to the forced eviction of many poor families. This article explores in detail the political trajectory of Rodrigues office, his strategies, and his authoritarian and rigid way of dealing with the opposition of his government plan to modernize Brazil and the challenges and criticism faced during his
The main objective of this work is to understand how the salvation policy adopted by Hermes attempted to centralize power and receive the states, generating conflicts such as the Revolta das Batas and the Brazilian Revolution, and also to address his governance general point out. Its main characteristic, how it was implemented, the causes, challenges, and consequences of this policy, and more important, for is achieved. The research is based on analysis of the events provoked and political tensions faced. O que ela leu foi basicamente falando que as personagens do governo de Armas Fonseca focando nas políticas da sua constituição, que buscava centralizar o poder e pacificar os estados. Mas não foi bem isso que aconteceu, tanto é que resultou na volta da chibata e na revolução de Juazeiro. Bom, ele explora também características, as causas e as consequências, e além das tensões entre os governos federal e as oligarquias, também as heranças dos administradores anteriores. Bom, ele também estabelece uma conexão entre essa época e a atualidade, e a metodologia inclui pesquisas em fontes históricas e revisão de críticas e da literatura.